E então, já conseguiu identificar por que sobraram 28 valores ausentes? Você não ficou me esperando, você com certeza tentou identificar, não foi? Tenho certeza absoluta que sim. Observe aqui em cima que esses dois valores totalizam 28, não é isso? 22 e 6. O que aconteceu é simples. Nós usamos esses três elementos do Education Level para criar o nosso índice, porque encontramos ali um padrão. Se a pessoa tem ensino médio ou ensino fundamental, ela não pode ter major, que é a especialização na graduação. Criamos o nosso índice e então imputamos o valor ausente. Só que aí tem uma outra questão. Alguns profissionais têm graduação e têm o mestrado, entre esses aqui que tem o valor ausente, não é? Só que nós não consideramos esses dois valores, porque se tem graduação e tem mestrado, talvez tenha um major. Então eu não posso adotar a mesma regra que eu adotei anteriormente. E agora, qual regra eu vou adotar? Bom, para o nosso exemplo eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar o gráfico aqui mais uma vez, só para que você veja aqui os valores N a N. E então eu vou simplesmente preencher agora com categoria Other, outro. Porque eu não tenho mais nenhum critério para adotar. Você concorda comigo? Então, volta aqui e vamos recapitular. Eu sei que isso aqui não é trivial. Então me acompanhe. Aqui está a variável Major Discipline. Veja que inicialmente eu tinha valores N a N. Eu então verifiquei que dentre esses valores N a N, nós tínhamos aqui o nível educacional dos candidatos. Eu percebi que alguns candidatos têm ensino fundamental e ensino médio. Logo, não pode ter o major, certo? Criei o índice, fiz a imputação. Só que agora eu tenho 28 pessoas entre os valores ausentes da variável major que têm graduação e têm mestrado. Talvez eles tenham uma especialização, só que não foi informada, não foi coletada, problemas acontecem o tempo inteiro, né? Eu não posso agora fazer suposição. Aqui em cima não foi suposição, aqui foi uma regra. Se o maior nível educacional é ensino médio, então a pessoa não tem graduação, logo não tem major. Só que não é suposição, é uma regra que nós observamos no dia a dia. Agora, eu não posso fazer uma suposição. Se eu não tenho uma regra para adotar, então talvez o ideal seja fazer isso aqui. Simplesmente preenche com a categoria Other. Executa, vamos executar mais uma vez o gráfico e pronto. Não temos mais valores ausentes para esta variável. Veja que nós adotamos duas estratégias para a mesma variável. Em alguns casos, você pode adotar até 5, 6 estratégias diferentes para a mesma variável. Eu vou tentar trazer para você nos projetos o maior número possível de exemplos, mas sempre vai depender da observação de cada projeto, de cada conjunto de dados. Compreendeu o que nós fizemos para essa variável? Em caso de dúvidas, coloque sua mensagem no fórum do treinamento, tente adicionar seus comentários aí no Jupyter Notebook. Isso aqui não é trivial realmente, mas eu preciso trazer para você aquilo que é o seu trabalho quanto analista de dados. Foi para isso que você veio ao treinamento, eu tenho certeza que é essa a sua expectativa. Então, vamos agora verificar os dados. É sempre bom, depois de cada transformação, você checar se os dados sofreram algum tipo de erro genérico. Inclusive, quando eu estava trabalhando aqui neste projeto, eu inadvertidamente usei esse comando de forma diferente. Eu não coloquei isso aqui, ó. Vou só mostrar para você. Observe que eu não coloquei o filtro, ok? Fui fazer a execução, eu coloquei um outro termo aqui nesse comando, fui executar, resultado, eu fiz a imputação dos valores ausentes de todas as variáveis para Other. Não era isso que eu queria somente a imputação da variável Major. Então, às vezes, você está fazendo lá o seu trabalho e, inadvertidamente, você causa um problema. Isso é normal. Qual a minha recomendação? De tempos em tempos, olhe para os dados. Cheque os dados. Mudou ali alguma coisa em outra variável? Por exemplo, se tivesse mudado alguma coisa na variável target, você, opa, não, isso é um erro. Eu não estou mexendo na variável target. Por que mudou o valor? Porque talvez você tenha usado um comando de forma equivocada, errada, às vezes falta de atenção, absolutamente normal, somos seres humanos, isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, cheque os dados de tempos em tempos. Vamos para a próxima variável, que é a variável que indica se o candidato está ou não matriculado em um curso universitário. Vamos então checar via gráfico os valores ausentes. Veja que eu tenho o N a N aqui bem no meio, inclusive eu tenho a maioria não está cadastrado, não está matriculado em curso universitário, alguns estão num curso full-time, tem o N a N, outros em part-time e tenho ainda a categoria outros. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar basicamente a mesma estratégia que eu adotei na variável anterior. Então, vou executar esta célula. É sempre bom repetir, porque a repetição é que leva ao aprendizado.
É curioso que muita gente quer ver a coisa pela primeira vez e já quer aprender pro resto da vida. Não funciona assim, não adianta. O cérebro não funciona desse jeito. Tem que repetir várias e várias vezes para realmente poder aprender e assimilar o conteúdo. O que nós temos aqui? Total de valores ausentes na variável, 385. Só que eu fiz a mesma relação que eu tinha feito com a variável anterior. Eu trouxe o education level. Então, nesse grupo de registros, onde essa variável tem valor ausente, como está a distribuição do education level? E aqui está o resultado para você. Eu tenho Graduate, o NaN, Master, High School, Primary School e PhD. E aí eu tenho aqui mais uma regra da vida, não é? Do mundo real. Candidatos com Primary School como Education Level não estão qualificados para ingressar na universidade. Portanto, preencheremos valores NaN Education Level para Primary Grade, que é o nome correspondente em inglês. É uma regra do mundo, é uma regra de negócio. Nesse caso especificamente aí ligado à educação e também, claro, à área de recursos humanos que lida com esse tipo de dado. O que nós vamos fazer? A mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Vou criar o índice aplicando o filtro, aonde essa variável for NaN e Education Level, isso aqui é o E comercial. Então, as duas condições têm que ser verdadeiras. E o Education Level foi igual a Primary School, com base na regra que acabamos de definir. Cria o índice, executa. Opa, somente 9 registros. Só que eu tenho quantos valores ausentes? 385. Isso aqui é o pulo do gato, hein? Isso é o pulo do gato. Observe. Bom, vou seguir com o meu raciocínio. Eu então vou colocar Primary Grade, aonde o NaN Index, que eu acabei de calcular, permitiu o filtro na variável de universidade. Executa. Vamos dar uma olhada agora no total. Veja que eu ainda tenho 376 registros com valores ausentes. E agora, o que eu faço? Não tem mais nenhuma regra a considerar. Bom, nesse caso não tem jeito. Eu então vou gerar mais uma vez um índice com esses valores ausentes, executa, e vou preencher com a categoria Other. Executa mais uma vez, cria então o plot. E lá está. A pergunta aqui, ela poderia ser a seguinte. No início, veja que não aparece aqui o Primary Grade, né? Eu tinha Other e o NaN. Eu poderia pegar todo esse NaN e converter para Other? Sim, eu poderia. Não é algo necessariamente absurdo. Poderia ser feito sim. Só que nós temos uma regra do mundo, uma regra de negócio, que nos diz o seguinte: se a pessoa tem primary school, ela não pode entrar, não pode ingressar na universidade. Isso vale no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, não é isso? Então, o ideal seria, primeiro, tratar esses valores ausentes, como fizemos, e aí o restante convertemos para Other, como também fizemos. E agora, essa é a nova distribuição da variável que representa se a pessoa está ou não matriculada em um curso universitário. Se alguém, por acaso, pegar tudo isso aqui que é NaN e converter para Other, isso não estaria errado. Esse é o grande desafio do que estamos fazendo. As duas abordagens seriam válidas. Essa que eu mostrei para você, que na minha opinião é um pouco mais específica, detalhada e profissional, ou então uma abordagem mais genérica. Mas as duas funcionariam. As duas resultariam o seguinte, olha, esse pessoal do NaN cai no Other, junto com o pessoal que está no Primary Grade. Mesma coisa. Eu não estou criando uma nova categoria, eu estou, na verdade, reduzindo, inclusive, se eu usar a opção mais genérica. Do jeito que nós fizemos, nós mantivemos as coisas um pouco mais detalhadas. Isso pode ser importante dependendo do gráfico que você vai criar, dependendo de como você apresenta o resultado. No final das contas, vai ser uma escolha. E aí, aquela recomendação que eu vou trazer o tempo inteiro. Não adianta. Até o final do curso você vai ouvir. Justifique e documente a sua escolha. Coloque lá qual foi o critério adotado. Se não tiver ninguém para compartilhar a decisão junto com você, então tome suas decisões, documente e siga em frente. Por falar em seguir em frente, é o que nós faremos no próximo vídeo. Até lá!